das planícies da África do Sul ao litoral da Nova Escócia. Nos ossos de criaturas antigas, tem um crânio neste bloco. E escondida no seu DNA há uma história incrível, a história do seu corpo. Por que você é como é? Sua pele, seu cabelo, seus dentes complexos e audição impressionante remetem aos répteis antigos que já governaram a Terra. Os corpos deles foram moldados por grandes transições na história da vida. E esse legado ainda molda nosso corpo hoje. Meu nome é Neil Shubin. Como anatomista, enxergo o corpo humano de uma maneira diferente. Dentro de nós, vejo os vestígios dos animais do passado. Ancestrais que moldaram nossa anatomia de modo surpreendente. Prepare-se para uma viagem ao mundo antigo. Se você quiser saber por que tem essa aparência, está na hora de conhecer seu réptil interior. Foi aqui, na cidadezinha de Passborough, na Nova Escócia, que há 25 anos descobri meu réptil interior. Ah, meu Deus, essa era a minha segunda casa quando eu estava na pós. Não sei dizer quantas vezes eu andei para cima e para baixo nesta ruazinha aqui. Muito da minha história foi escrita nessa rua. Na época, eu era um aluno de pós-jovem ansioso em Harvard, prestes a liderar minha primeira expedição. A Baía fica para lá. Vamos pegar uma maré muito boa. São as marés enormes da Baía de Fundy que a tornam um lugar especial para procurar fósseis. Elas são as maiores do mundo. Em apenas 6 horas, 100 bilhões de toneladas de água retraem-se para o mar. Essas marés volumosas causam erosão constante na face do penhasco, o que o torna um lugar ideal para achar fósseis. A gente veio para a Nova Escócia para observar essas rochas laranja. E essas rochas laranjas são até que perfeitas. A gente tem leitos de lago e cursos d'água antigos. A gente tem até a margem de um deserto antigo em um só lugar. Então exploramos muito essa área. Ficamos de olho nas rochas, tínhamos nossas picaretas e sacos coletores e estávamos prontos para enchê-los de ossos. A questão é que a gente não os encheu de ossos. Não encontramos muita coisa. E nossa sorte estava para mudar por causa de alguns eventos na cidade. A descoberta aconteceu quando o presidente do Lions Club nos convidou para sermos jurados do concurso de beleza da cidade. Então, tínhamos que cumprir essa tarefa árdua. O problema foi que, depois do concurso, na festa que aconteceu em seguida, ficamos acordados até altas horas. E a gente teve que enfrentar as consequências no dia seguinte. Na manhã seguinte, acordamos tarde. A maré estava alta. E as marés são muito altas aqui. Por causa disso, a água acaba cobrindo as rochas. E nós vimos que estávamos presos. Estávamos cercados de rochas vulcânicas formadas por rios de lava. Ninguém em sã consciência procuraria fósseis aqui. Era um dia lindo, então a gente pulou as rochas. Não eram as melhores para fazer isso. Meu amigo tinha desaparecido. Aí ouvi a voz dele. Ele disse,
Neil, é melhor você vir aqui e dar uma olhada nisso. Nunca vou esquecer essas palavras. Caramba, é aqui, quer dizer, está mais saliente. Foi em 1985. O que aconteceu foi que o Bill chegou num certo ponto e descobrimos que dentro desses basaltos havia sulcos desse arenito marrom. E dentro desse arenito marrom havia ossos. À medida que removíamos a rocha, descobrimos vários fósseis. Havia ossos da perna, dentes e até mandíbulas. Esse lugar continha milhares de ossos de um período importante da nossa história. Achamos várias coisas, mas a joia está aqui. Esta é uma mandíbula superior. Aqui é um canino, e há vários outros dentes ao lado dele. Esses dentes, com 200 milhões de anos, pertenciam a um Triteledontídeo. Pode parecer um animal insignificante, mas ele é diferente de qualquer ser vivo hoje. O que temos aqui é um animal único, com uma combinação de características únicas. Parte réptil, parte mamífero. Vemos isso no crânio, mandíbulas, nos membros, praticamente em toda a sua anatomia. É uma criatura no ápice da transição de réptil para mamífero. Um momento chave na evolução do corpo humano. Traçando sua ancestralidade, você vai encontrar um parente distante. Um ser parecido com um peixe que foi da água para a terra há cerca de 375 milhões de anos. Esses animais deram origem aos anfíbios e, mais importante ainda para a nossa história, aos répteis. Com o tempo, uma linhagem de répteis originou os mamíferos e os humanos depois. Mas não pense que isso foi fácil. Nossos ancestrais répteis passaram por muita coisa. Eles colonizaram uma terra hostil. Disputaram comida e território. E passaram pela maior extinção em massa que o mundo já viu. Nossa vida hoje está muito longe dessa história. Mas cada capítulo mudou e moldou os corpos dos ancestrais répteis. E ainda podemos ver esses traços no nosso corpo. Um dos mais incríveis pode ser visto logo no princípio da nossa concepção. Viemos ver nosso réptil interior numa clínica de fertilização. E Sapna e Dev nos permitiram dar uma olhadinha em seu bebê, que tem 8 semanas de idade. Vamos diminuir a imagem um pouco. Olha só, são 2. São gêmeos. Não falei que nossa vida ia mudar? Nas primeiras semanas, é como se o embrião fosse uma máquina do tempo que revelasse nossa história evolutiva. Essa é a cabeça, esse é o coração e essa é a cauda. E esse é o saco vitelínico. Deixa eu ver. Ah, nossa, gente, eu não pensava nisso para os humanos. A gente pensa na gema dos ovos. Ovos de galinha. É ovo branco ou caipira? É orgânico. Orgânico, exatamente. O saco vitelínico não parece algo humano, mas temos essa estrutura na fase inicial, e ela fica cada vez menor à medida que o embrião se desenvolve. Não tem gema dentro,
Ele resta da época em que nossos ancestrais botavam ovos. E não foi só isso que deixaram para nós. Essa linha branca em volta é o amnio. E a parte preta ao redor do bebê é o fluido amniótico. O amnio forma um saco de fluido que protege o embrião. É ele que se rompe quando dizemos que a bolsa estourou. Esse pequeno tecido representa algo que aconteceu há centenas de milhões de anos e nossa ligação com um dos maiores eventos da história da vida. Há 375 milhões de anos, houve uma reviravolta. Por quase toda a história evolutiva, nossos ancestrais viveram na água. Era onde se alimentavam, procriavam e botavam seus ovos. Mas quando os primeiros vertebrados se aventuraram em uma terra estranha, tiveram de enfrentar um grande desafio. Como impedir que seus ovos secassem? Os anfíbios resolveram isso voltando para a água para botar os ovos. Os répteis criaram uma solução mais radical. Um novo tipo de ovo. Os embriões foram envolvidos pelo amnio, um saco de fluido, e depois cobertos por uma casca protetora. Assim, podiam botar os ovos na margem e começar a invadir a terra. Essa inovação deu espaço para tipos de animais totalmente novos. Serpentes, pássaros, crocodilos, tartarugas. E, finalmente, mamíferos como nós. A história do ovo não está só na nossa anatomia. Está também nos nossos genes. É incrível como dá para ver as mudanças nos genes. Você pode comparar o genoma de um humano com o de um réptil e com o de uma galinha. E você pode se perguntar no que são iguais e no que são diferentes. E os pesquisadores fizeram isso. Eles procuraram o gene que produz a gema do ovo. Répteis e pássaros têm vários desses genes que produzem porções de proteína para alimentar o embrião. E adivinha, o que os pesquisadores viram nos humanos? Viram que também temos esses genes, só que não são mais genes funcionais. Estão apagados, estão inativos. Isso aconteceu porque nossos ancestrais pararam de contar com a gema para nutrir os embriões. Os genes começaram a se deteriorar e pararam de produzir a gema. Mas eles estão enterrados no nosso genoma, como se fossem fósseis. Então, o que os genes, o DNA, nos dizem é que viemos de um animal que botava ovos. Somos parentes dele, somos parentes dos répteis e carregamos em nós a assinatura genética desse passado oval. Nem todo o passado reptiliano está tão escondido. Se você for à praia, verá muitas evidências ao redor. A pele também tem algo a ver com a saída dos ancestrais da água. Para combater o ar seco na Terra, eles criaram um novo tipo de pele. Eles criaram camada após camada de células mortas, formando uma barreira impermeável. Quando uma cobra troca de pele, dá para ver bem essas camadas.
Herdamos as mesmas camadas de pele morta para impedir que nosso corpo seque. Ao contrário dos répteis, nossa pele tem um hidratante próprio. São os óleos secretados na superfície por glândulas especiais. É por isso que nossa pele é macia e a dos répteis é seca. Nossa pele surgiu de uma batalha contra os elementos há mais de 300 milhões de anos. Quando os ancestrais répteis romperam seu elo com a água, um novo desafio surgiu. A costa sul-africana tem uma das paisagens mais dramáticas do planeta. Mas para pesquisadores, a melhor parte é dentro das rochas. Elas contêm o maior número de ossos reptilianos do planeta. No outro lado dessas montanhas, há uma paisagem desolada que se estende por milhares de quilômetros. É chamada de Karoo, a terra da sede extrema. E ela contém pistas da evolução de partes importantes do nosso corpo. Um dos melhores caçadores de fósseis da região é Roger Smith, um amigo meu. Lembra quando a gente encontrou vocês na Namíbia? Sim. Tinha uns espinhos lá que nunca mais vi na vida. Eu perdi tanto sangue naquela época. Se um entrasse na sua pele, era melhor voltar para trás. Dá pra ver que o Roger adora esse lugar. Se você passar mais de 5 minutos com ele, vai perceber que ele vive, come, dorme e bebe por todas essas rochas. E é uma paixão contagiante. Para Roger, esse território contém evidências da disputa entre predadores e presas. Ossos que revelam a luta crescente por comida e território entre nossos ancestrais. Queria muito vir aqui. Estudei esse lugar por boa parte da minha carreira, por várias décadas. Eu esperava ver um deserto vasto, sabe, com belas exposições de rocha. Então, quando vim aqui a primeira vez, fiquei meio decepcionado. E vi toda essa vegetação, não tinha muitas rochas. Não era o que esperava. Para o olho destreinado, a gente estava andando sobre pedregulhos. Mas se olhar de perto, você verá evidências de vida nas rochas. É a parte de trás de um crânio. É aí que o cordão nervoso passa e vai até a espinha. E aqui seria a parte frontal do crânio? Isso mesmo. E o topo da cabeça? Sim. E o nariz seria direto para baixo? Sim. Nossa! Tem um crânio nesse bloco. As criaturas que viveram aqui eram muito diferentes do que há hoje. Pareciam répteis, mas também tinham traços de mamíferos. Os paleontólogos descobriram os fósseis e os chamaram de répteis mamíferos. E Karoo está repleto dos vestígios deles. Com apenas alguns passos, tropeçamos em esqueletos e mais esqueletos de répteis mamíferos. Nunca tinha acontecido isso na minha carreira. Foi uma manhã impressionante. Os fósseis achados aqui revelam as principais mudanças no corpo dos répteis mamíferos. Parece quase uma tíbia ou fíbula, talvez do outro lado. As mudanças dentro das bocas deles são o que mais importa para a nossa história. Belas cúspides. Dá para ver bem desse lado, sim. Olha só. E isso nos leva a um dos meus tópicos favoritos. Dentes. Os dentes revelam muito sobre a vida do animal.
Um dos maiores anatomistas foi o barão Georges Cuvier, que viveu em Paris no século XIX. Ele era muito importante, inteligente e arrogante. Ele vivia se gabando que podia reconstruir todo o esqueleto de um animal, só de ver o dente dele. E ele quase sempre acertava. Aqui está um dente. Ele é enorme, veio de um animal grande. Topo plano. O animal come plantas. Que animal grande come plantas? O elefante. Olha outro. Caninos grandes, dentes afiados atrás. Esta criatura foi feita para comer carne. É um leão. Os dentes respondem muita coisa sobre a biologia básica dos seres. Eles nos dizem o que os animais comem, como se parecem. Mas podem fazer muito mais. Eles esclarecem mistérios que Cuvier nem imaginava poder saber. Os dentes são janelas para o passado que mostram como nossos ancestrais viviam e evoluíram. Roger quer me mostrar um espécime que tem mais de 250 milhões de anos. Uau, olha só. Que feroz, olha os dentes. Este é um gorgonopsídeo. É o carnívoro daquela época. Nossa, os dentes dele têm muita história. Com certeza, é verdade. Os gorgonopsídeos lembram um pouco o T-Rex, mas viveram milhões de anos antes dos dinossauros. Um tipo de fóssil como esse mostra exatamente como ele vivia, o que fazia. Essa criatura não estava de brincadeira. Sem dúvida. Os gorgonopsídeos eram predadores ferozes com dentes muito bem elaborados. É uma mudança dramática dos dentes muito mais básicos dos répteis. A maioria dos répteis tem dentes afiados e muito semelhantes. Eles só servem para uma coisa: morder. Não conseguem cortar nem mastigar. O animal arranca pedaços e os engole inteiros. Os gorgonopsídeos e seus primos tinham dentes bem diferentes. Em comparação aos répteis anteriores, não havia diferença entre incisivos e caninos. Mas o alongamento do canino é algo particular dos mamíferos. E os dentes frontais eram como agulhas unidas, muito bem adaptados para cortar carne. É aqui que dá para ver a diferença na fileira de dentes. Todos têm quase a mesma forma, mas são de tamanhos diferentes, têm funções diferentes. Os dentes dos gorgonopsídeos pareciam canivetes. Caninos gigantes para perfurar a pele dura, incisivos para tirar a carne da carcaça. Assim, evitavam engolir os ossos. Nunca antes uma máquina de comer tão eficiente havia governado a Terra. Estes gorgonopsídeos tinham pernas longas e as pernas da frente eram arqueadas. As de trás eram bem retas. Então, até o andar deles lembra um réptil e um mamífero. Por milhões de anos, os dentes de trás também se especializaram. Eles desenvolveram as cúspides para mastigar a comida. Isso melhorou a digestão e garantiu mais energia para caçar a presa. Essa inovação foi a precursora dos molares que existem na nossa boca hoje. Sem os molares, não daria para comer maçã. Sem os incisivos, não daria para comer, seja lá o que foi isso. Goiabada. Goiabada. Que bom que tem molares para mastigar isso aqui. Os dentes são muito importantes para a nossa vida hoje. O ato de morder uma maçã é um comportamento complexo.
Os dentes da frente, os incisivos, mordem a maçã. E fazem isso de maneira quase perfeita. Os dentes se fecham de uma forma fixa e muito precisa. A gente não sabe o quanto depende da oclusão precisa dos dentes. A não ser quando algo dá errado, quando a gente quebra um dente ou algo assim. Vamos dar uma olhada para ter certeza de que tudo está onde deveria estar. E não tem algo que não deveria estar aqui. Dentes complexos podem nos permitir dar uma boa mordida, mas isso tem um preço. Uma das coisas interessantes a se pensar é que a consequência da transição de réptil para mamífero é o fato de precisarmos de dentistas. Obrigado. É verdade. É verdade. Isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado, fósseis sul-africanos. Os répteis não precisam de dentista porque produzem vários dentes durante a vida deles. Produzem e continuam vivendo. Os répteis, como essa serpente, têm vários conjuntos de dentes. Há um fluxo constante de dentes novos surgindo na boca deles. Quando nós perdemos os dentes de leite, ficamos com um conjunto por nossa vida toda. Pode não parecer uma boa estratégia, mas isso tem seu lado bom. Permite-nos desenvolver uma mordida precisa. Se nossos dentes fossem substituídos sem parar, acredito que seria muito difícil ter aquela oclusão tão precisa, e ela é muito importante para nós. Tem razão. Quando perdemos um dente, as mudanças que ocorrem para compensar a falta dele e o espaço que ocupava afetam muito a nossa oclusão. A razão para os nossos dentes se encaixarem tão perfeitamente é que nossos ancestrais reduziram a produção de conjuntos. Para compensar isso, nossos dentes foram fortalecidos por mais raízes e esmalte espesso para durarem uma vida toda. E nossos dentistas também ajudam. Que legal. Vou prestar mais atenção no zoológico com meus filhos. Eu não gosto muito da casa dos répteis. Prefiro vê-los na forma que você os encontra. Mortos. Há 200 milhões de anos. Para meu dentista, as histórias de Roger sobre o Karoo seriam um pesadelo. Já para o Roger, o que aconteceu aqui foi um drama fascinante. Para ele, as rochas e fósseis contam uma história sobre um mundo desaparecido. Estas rochas foram depositadas por rios largos e sinuosos que corriam praticamente o ano inteiro. No passado, essa paisagem era muito diferente. Ela era úmida e animais imensos ocupavam as margens do rio. E carnívoros do tamanho de pastores alemães, os gorgonopsídeos que se alimentavam deles, estavam prosperando. Por quase 20 milhões de anos, os gorgonopsídeos abriram espaço na base da mordida. Mas seu reino de terror ia acabar. Há 252 milhões de anos, o clima mudou drasticamente. Esse cataclismo exterminou a maioria das espécies, até os gorgonopsídeos. Conforme subimos por aqui, vemos a mudança das rochas das planícies úmidas para as da seca. Plantas morreram, solos se erodiram. O Karoo se tornou uma zona morta. Foi a grande extinção em massa da Era Permiana, a grande agonia. A mãe de todas as extinções em massa. Isso, a mãe de todas as extinções em massa. Quando se pensa sobre a história da vida na Terra, se você enfileirar cada fóssil que já descobrimos, há certos períodos em que muitas criaturas simplesmente desapareceram. Nunca mais são vistas. Chamamos isso de extinção em massa. Essas extinções são muito importantes para compreender nosso mundo hoje, compreender nosso corpo, como ele surgiu. Porque essas extinções não apenas eliminam criaturas, elas criam oportunidades para os sobreviventes. Nem todos nossos parentes foram eliminados pela extinção permiana. Os fósseis nos mostram que alguns sobreviveram na superfície e outros foram para o subterrâneo.
Neil, dá uma olhada aqui. Estamos escavando uma toca. Era originalmente um buraco na planície antiga, cavado por um desses animais. E ela se encheu de areia, que está solidificada agora. Chamamos isso de molde de toca. Que legal! Quando você olha, tem a forma da letra S, mas tem uma ramificação. Por que essa outra forma? Bom, aqui é a entrada. Graças aos animais modernos que fazem tocas, sabemos que as câmaras laterais são usadas como latrinas ou locais para guardar dejetos. Que higiênico! Me impressionei. Roger acha que viver no subterrâneo ajudou nossos ancestrais a sobreviverem às temperaturas extremas. Foi em tocas assim que um novo traço corporal pode ter surgido. Algo muito importante para os mamíferos. Pelos. Os pelos raramente se fossilizam, mas Roger vê uma evidência inegável nesses escavadores antigos, que explica como evoluíram. Ah, que lindo! 2 espécimes? São 2 trinaxodons jovens. Simplesmente lindo. Sabe como você tem sorte de encontrar coisas assim? Foi sensacional achar isso. A maneira como se alinham. Esse está perfeitamente curvado e esse está reto. Parece até que a toca desmoronou sobre eles e os preservou dormindo ou hibernando. O que você sabe sobre a biologia desses animais com base no que estamos vendo aqui, os esqueletos? Seus dentes mostram que se alimentavam de insetos, besouros, baratas, coisas do gênero. Eles têm olhos grandes. Então deviam ser animais noturnos, ou talvez saíssem de sua toca de manhã e no final da tarde para caçar insetos. Pelos? Essa é a pergunta importante. O Trinaxodon tinha pelos? Preferimos não reconstruí-lo com pelos no corpo todo. Mas temos evidência deles ao redor da face, bigodes, ao redor da mandíbula inferior e na maxila, bem aqui. Então era um órgão sensorial e não de regulagem térmica. Esses buracos no crânio sugerem que o Trinaxodon tinha bigodes, como os cães e os gatos. E, embora não possamos ter certeza, não há evidência de pelos em outros lugares de seu corpo. Então ele não tinha pelos, só o bigode. Isso mesmo, um animal meio a meio. Se voltarmos no tempo e formos ao subterrâneo, veremos que os pelos evoluíram como órgãos sensoriais. Bigodes ajudavam o Trinaxodon a percorrer a toca. E quando ele saía no fim da tarde, usava-os para andar no escuro. Acredita-se que, em milhões de anos, nossos parentes distantes criaram mais e mais pelos. E cerca de 50 milhões de anos após o Trinaxodon, começaram a usá-los com outro propósito: se aquecer. Então, o cabelo provém de uma criatura com bigodes que sobreviveu a uma grande extinção. Dentes complexos estão ligados aos predadores de terras antigas. E a pele impermeável vem dos ancestrais que se mudaram para a terra. Cada um desses traços está ligado a um capítulo da história da vida. Mas cabelos, dentes e pele têm uma ligação ainda maior. Ela está no âmago do nosso réptil interior. Abigail Tucker é uma cientista de Londres que está decifrando essa história antiga. Este é o Bob Esponja, o dragão de barba. E embora a gente pareça tão diferente do nosso amigo réptil, nossa pele tem muitas características em comum com a dele. A pele não é só uma cobertura.
dela nascem partes diferentes, como pelos, dentes, garras e escamas. A paixão de Abigail é desvendar o mistério de como esses órgãos da pele se formam. Veja o dente, por exemplo, de um embrião de rato. Ela corta uma porção do tecido da pele e da mandíbula inferior, que eventualmente se tornará um dente. Precisa ter mão firme para esse tipo de trabalho. Estou usando uma agulha de tungstênio, mas para tecido muito pequeno, colocamos um cílio a uma varinha de vidro e usamos como uma faquinha. Está cedendo agora. Pronto. Aqui vemos o dente no estágio de broto. Ele ainda não tem forma de dente. Era uma película plana e agora foi para baixo, assumindo a forma de broto. Após colocar o broto de dente na incubadora, ela observa seu crescimento. E o resultado é impressionante. A pele dobra sobre si mesma, como um origami. E agora dá para ver que um dente se formou. E não qualquer um. É um molar, com várias cúspides se desenvolvendo aqui. E o dente é só o começo. Os órgãos da pele, como pelo e glândulas, se formam assim, de dobras simples para tecido. Achamos que isso é um tipo de princípio antigo. Esse tipo de dobra era uma das primeiras etapas. Depois formava-se uma pele bem simples, e aí algo em que vários órgãos diferentes se desenvolviam. Quando o processo de dobra da pele começava, podia ser modificado para produzir vários órgãos. Das escamas de um réptil às penas de um pássaro. E até algo típico dos mamíferos. Glândulas mamárias. E o que surpreende é que a formação dos órgãos da pele é controlada por um único gene, chamado EDA. Sabemos que o EDA é importante para definir, por exemplo, quantos pelos você tem. Ou seja, quantos pelos existem em uma área, ou quantos dentes você tem e que formato terão. Ele parece fazer algo diferente em cada órgão. Mas é absolutamente essencial em todos eles. Esse gene é importante para construir as estruturas vitais que se originam na pele. E se quiser saber como o EDA é poderoso, veja o ator Michael Berryman. O que quero saber é, como foi participar de Star Trek? Demais. Fui o primeiro boliano. Pele azul? Temos uma mutação incrível. Michael interpreta monstros e aliens em filmes de ficção científica. Ele tem uma mutação rara no EDA que impediu que órgãos da pele se desenvolvessem direito. Passei pela experiência muito cedo. Percebi que tinha um problema na pele. Por exemplo, sem unhas. Tem duas aqui. Outras aqui, aqui, outras aqui e aqui. As outras não se desenvolveram. Haviam áreas de carne exposta, não tinha pele nenhuma sobre ela. E também percebi que não tinha dentes. Precisei remover os que tinha, sempre usei dentadura. Isso também impede o meu corpo de dissipar calor, o que é muito grave. Quer dizer, você é ator, fica sob luzes quentes. O que você faz? Atuar foi algo secundário à minha profissão de escolha, no setor de alimentos e bebidas. Eu tinha um restaurante e eu ia me tornar um chefe. Percebi que logo eu ia ficar com hipotermia.
Então, o único jeito que conseguia dissipar o calor do corpo era fisicamente. Quer dizer, precisava entrar num freezer. Nossa! E respirar lentamente para resfriar o sangue no pulmão. Sem glândulas sudoríparas, unhas e cabelo? Dentes. Dentes? São todos órgãos da pele. Você entende muito bem como a pele é importante. Eu gosto quando é saudável. O problema de Michael mostra o papel crucial do EDA na formação do corpo. Quando observamos a evolução, não herdamos estruturas de nossos ancestrais. Quer dizer, não herdei um cotovelo do peixe que encontramos no Ártico. O que herdamos são os processos de desenvolvimento, os genes, os processos de fabricação desses órgãos. E o EDA foi uma parte importante da nossa história evolutiva. Dos dentes aos pelos e até às glândulas, o EDA ajudou a moldar o corpo dos ancestrais répteis. E a cada mudança, ficaram mais parecidos com os mamíferos. Mas houve mais uma mudança crítica que concluiu a transição. E ela enriquece nossa vida hoje. Um novo ouvido. A anatomia auditiva dos mamíferos é única. Você não verá orelhas nos répteis. Nossa audição é extremamente sensível e nos permite captar vários tipos de sons. De guinchos agudos a chamados distantes. E o segredo dessa sensibilidade incrível está nos menores ossos do nosso corpo. Esses são os ossos do nosso ouvido médio. Todos os mamíferos, incluindo os humanos, têm esses 3 ossos dentro do crânio. E o que eles fazem é formar um sistema de alavanca, que transforma a vibração do ar em um som que o sistema nervoso perceba. Como os mamíferos, temos 3 desses ossos no ouvido médio, mas os répteis têm um só. Os 2 ossos extras, martelo e bigorna, permitem ampliar os sons que chegam ao tímpano. Um dos motivos pelos quais nossa audição é melhor que a dos répteis. Isso cria um enigma simples, mas extraordinário. Como nossa audição aguçada, que usa 3 ossos, surgiu dos ancestrais répteis, que usavam apenas um. Cientistas estão fascinados pelo mistério há quase 2 séculos. E um deles é minha ex-aluna, Karen Sears. Essa é a cuíca de rabo curto. Esse animal é usado em laboratório há algumas décadas e agora está se tornando ainda mais popular. Ele é muito fofo. Como outros marsupiais, a mamãe cuíca dá à luz muito cedo em comparação aos animais que chamamos de placentários, que somos nós, os ratos, os cachorros. Esse carinha tem 1 mês e meio de idade. Já é bem grande. Quando eles nascem, rastejam até aqui e se prendem aos mamilos. E tem só alguns milímetros de comprimento. É quase que um estágio embrionário. É equivalente a um embrião humano com cerca de 40 dias. Então eles não têm membros traseiros, não têm pelos, não podem ouvir nesse estágio. Eles nascem 2 semanas após o acasalamento. E Karen pode ver como os ossos do ouvido se formam em cada estágio, do embrião ao adulto. Para expor os ossos, ela faz uma eutanásia no animal. E usa as larvas de um besouro necrófago para remover o tecido. Essas larvas são usadas em laboratórios e museus do mundo todo. Elas completam seu trabalho em cerca de 24 horas.
A Karen fica então com uma série de crânios. Por meio deles, ela pode acompanhar o desenvolvimento dos ossos do ouvido médio. E é incrível o que os crânios revelam. O surpreendente é que, se você observar os embriões de cuíca, verá um ouvido no estilo dos répteis, com um osso. Os 2 ossos extras estarão presentes no ouvido médio do adulto. Fazem parte da mandíbula. Então, a junta entre o crânio e a mandíbula parece com a de um réptil. Depois que o animal nasce e começa a crescer, os ossinhos que vão compor o ouvido médio mamífero se desprendem da mandíbula. Eles ficam bem menores e assumem sua posição final para compor o ouvido mamífero. Então, os répteis modernos têm um osso no ouvido e os mamíferos modernos têm 3. Os embriões meio que fornecem um elo entre os 2. Então, o que vemos na cuíca é que do nascimento até a fase adulta, o ouvido dela meio que passa por 300 milhões de anos de evolução. Como sabemos que os ossos que usamos para ouvir vieram dos que os répteis usavam para comer? Observamos também nos fósseis essa transição incrível entre os ossos da mandíbula e do ouvido. E vemos nos fósseis daqui, da África do Sul. E quando observamos os répteis mamíferos primitivos, notamos algo na mandíbula inferior que é bem diferente da nossa, porque eles têm um osso aqui que carrega os dentes e mais um monte de ossos de tamanho moderado que ficam na parte de trás da mandíbula. Elas formam a própria junta. Quando se avança no tempo, começa-se a ver criaturas como esta, com um osso maior que contém todos os dentes e ossos ainda menores na parte de trás, formando a junta da mandíbula. E chegamos a um ponto. Quando se chega aos animais que viveram há 200 milhões de anos, ou seja, são fósseis mais recentes, descobre-se que eles formavam uma junta diferente. Isso aconteceu porque o osso que contém os dentes ficou tão grande que encostou no crânio. Por milhões de anos, os ossos que formavam a junta antiga encolheram e se tornaram redundantes. Mas em vez de serem descartados, esses ossos da junta antiga foram realocados para o ouvido. É difícil saber quando essa transição aconteceu. Os ossos pequenos do ouvido ficavam soltos no crânio e raramente são encontrados junto com o corpo. Recentemente, uma descoberta fascinante foi feita em outro lugar. China. Um dos cientistas envolvidos no estudo é o meu colega Zhenxin Lou, que trabalha no laboratório vizinho ao meu. Lou é um anatomista incrível. Ele é um cara que conhece a anatomia dos dentes, da mandíbula e do ouvido dos répteis, dos mamíferos e de qualquer ser no planeta. E consegue trabalhar com espécimes bem pequenas. Quando meu amigo viu o fóssil no campo, pensou que fosse uma pedra. Ele a pegou e percebeu que havia ossos nessa pedra. Era um fóssil. Após uma análise, vimos que era um fóssil de um mamífero e está relacionado à origem de todos os mamíferos. Chamaram-no Hardocrodium. Com uma impressora 3D, Lou fez uma réplica ampliada do crânio. Os dentes também tinham cúspides. Mas o destaque era a mandíbula inferior. A junta da mandíbula se parecia muito com a dos mamíferos modernos, o que sugere que os ossos reptilianos antigos não eram mais usados para comer. Tinham se tornado parte do ouvido.
Dentro da mandíbula há estruturas que sustentam o osso do ouvido. Isso mostra que os ossos do ouvido do Hadrocodium ainda estão presos a ela. Mas o contato era mínimo. Os ossos do ouvido do Hadrocodium estavam quase totalmente soltos. Essa criatura de 195 milhões de anos, um pouco maior que um clipe de papel, deu um grande passo em direção ao ouvido de hoje. Com seus dentes complexos e pelagem, o Hadrocodium foi um dos primeiros mamíferos. E ainda havia uma surpresa. Outro traço mamífero importante dentro do crânio. Pensávamos que o cérebro do mamífero primitivo era bem menor, mas o Hadrocodium nos surpreendeu. O cérebro é enorme. Em relação à massa corporal, seu cérebro é 50% maior do que o dos animais anteriores. Foi por isso que o chamamos de Hadrocodium. Significa cérebro bem grande. A pergunta é: por que nossos ancestrais precisaram de um cérebro tão grande? Afinal, não construíram cidades nem liam Shakespeare. Há 195 milhões de anos, um cérebro grande ajudava a sobreviver às noites perigosas. O surgimento de um novo réptil, os dinossauros, forçaram os mamíferos a serem pequenas criaturas da noite. O processamento das várias informações vindas do olfato, audição e toque com os bigodes fez seus cérebros crescerem. Eles caçavam no escuro e se escondiam na toca de dia. Muitos deles viveram assim por mais de 130 milhões de anos. Apenas quando os dinossauros foram vítimas de outra extinção em massa, há 65 milhões de anos, é que os mamíferos prosperaram. Quando os dinossauros desapareceram, os mamíferos se desenvolveram muito. Isso mesmo. Eles se aproveitaram dos nichos vazios, os espaços vazios na superfície. Eles saíram debaixo das pegadas dos dinossauros e se espalharam e diversificaram. Então, sendo sincero, não estaríamos aqui se não fosse pela extinção dos dinossauros, né? Verdade. Os primeiros mamíferos eram pequenos. Mas no corpo deles também existe uma história incrível. Quanto mais você observa os fósseis e os embriões, mais você vê que somos répteis repaginados. A mandíbula que uso para falar, os dentes que uso para comer, os ouvidos, a pele e as estruturas que surgem nela estão no nosso passado reptiliano. Assim, todos os dias, sentimos os efeitos do nosso réptil interior. We feel the consequences of our inner reptile.